Justiça com as próprias mãos. Quantas são as vezes que queremos fazer justiça dessa forma, não é verdade? Tem momentos em que vem sobre nós um senso de justiça que, se não vigiarmos, cometemos loucuras e poderemos nos arrepender mais tarde. Deus não nos chamou para sermos juízes de ninguém a ponto de sentenciarmos e nós mesmos querermos executar a sentença. Isso parece mais vingança do que qualquer outra coisa. Temos que saber diferenciar essas situações em nossa alma, senão vamos sair por aí pensando que somos os mais corretos e mais justos do mundo. Aliás, todo mundo tem um pouco disso, não é mesmo? Todo mundo tem uma opinião e um julgamento sobre tudo e sobre todas as pessoas. E quero te dizer que isso é muito perigoso, pois assim como julgamos, nós também seremos julgados. E sem contar que ao agirmos pelas nossas próprias mãos ou com as nossas próprias ideias, corremos o risco de atrasarmos os planos de Deus para nós ou para a situação pela qual queremos antecipar o juízo. Hoje nós vamos falar de Moisés, um homem que foi escolhido por Deus para uma grande obra, mas resolveu agir antes da hora, resolveu praticar justiça com as próprias mãos e acabou atrasando os planos de Deus para a sua vida e para a sua nação. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Essa é a devocional dos personagens bíblicos. Pastor Clodoaldo aqui, e a devocional de hoje o tema será Justiça com as próprias mãos. Vamos falar de Moisés e o texto bíblico está em Êxodo capítulo 2, os versículos 11 a 12. Leia comigo a palavra. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. Irmãos e irmãs, Moisés foi criado pela família do faraó, por isso gozava de liberdade de ir e vir por onde quisesse. E numa das suas andanças viu um egípcio maltratando um hebreu, um dos filhos do povo de Israel, que eram conhecidos como hebreus. Moisés também era hebreu, apesar da família que o criou não saber muito bem disso. Deus tinha um plano maravilhoso para usar Moisés em libertar seus irmãos daquela escravidão pela qual já estavam sofrendo por quase 400 anos. Só que Moisés, ao ver um de seus compatriotas sofrendo um espancamento, não se aguentou e resolveu fazer justiça com as próprias mãos, antecipando-se aos planos que Deus tinha para ele. Moisés então se levantou contra aquele homem e o matou, enterrando-o na areia. Só que descobriram tudo isso e começaram a incriminar Moisés. E quando o faraó soube disso, procurou matar a Moisés, que teve que fugir da sua presença e foi lá para o deserto, para uma terra longe chamada Midian. Agora, Moisés iria ficar por ali mais uns 40 anos até que Deus aparecesse para ele e lhe desse a missão de salvar o seu povo. E agora, de uma forma correta, no tempo certo, debaixo da direção e da unção do Senhor. Então veja, a atitude de Moisés atrasou os planos de Deus em 40 anos. Havia uma promessa do Senhor ao povo que a escravidão duraria 400 anos, mas demorou 430 anos. Tudo devido a essa antecipação de Moisés em matar um homem. Esse é um assunto bem profundo que merece ser mais estudado. Mas o que quero que você se atente aqui é para o perigo de sairmos por aí fazendo justiça com as nossas próprias mãos. E quando falo isso, eu não estou querendo dizer que vamos matar pessoas. Esse não é o único jeito de fazermos justiça com as próprias mãos. Tem outras maneiras malignas, tais como falar dos outros, fazer intrigas, fazer fofocas, tomar decisões erradas na hora errada, tomar partido, defender quem não é para ser defendido, acusar quem não é para ser acusado, entrar em assuntos que não somos chamados, tecer julgamentos sem sabedoria e sem legalidade para tal coisa. Enfim,
Você sabe quando é que quer fazer justiça ou se vingar de alguém. E isso não cabe a nós. Isso pode nos atrasar. Isso pode provocar injustiças, pode provocar mortes e até uma catástrofe. Tome cuidado então, o melhor é deixar tudo nas mãos de Deus, pois Ele é o sol da justiça, Ele é o justo juiz. Se Ele não cuidar, quem de nós cuidará? Se você tem algo a resolver com alguém, procure o tempo certo, a maneira certa, não meta os pés pelas mãos, não fale na hora errada e com as pessoas erradas, não se antecipe, tenha calma, respire um pouco mais, ore, busque direção no Senhor, não faça justiça com as suas próprias mãos. Amém? Vamos orar ao Senhor, que Deus nos dê calma, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, para não entrarmos nessas furadas, né, irmãos, de antecipar as coisas e acabar atrapalhando tudo muito mais. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pelo poder da sua palavra, que nos ensina, Pai. Eu louvo ao Senhor porque a sua palavra não esconde nada, até dos grandes vultos bíblicos, meu Pai, dos grandes personagens, como foi o caso de Moisés, um homem que foi tremendamente usado pelo Senhor, que viu, ó Deus, a tua glória, viu o teu poder, mas que, ó Deus, tinha errado, ele fez algo errado, ele matou um homem, escondeu na areia, se antecipou, fez justiça com as próprias mãos, no tempo errado, do jeito errado, da maneira errada, meu Pai, e isso lhe custou muito, lhe custou 40 anos num deserto, longe da sua família e longe do seu povo. Ah, Senhor, quantas vezes isso acontece com a gente, queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, queremos julgar, executar a justiça, queremos nos vingar, queremos e pensamos que o Senhor vai agir conforme a nossa vontade, no nosso tempo e do nosso jeito e da nossa hora. E quando isso não acontece, muitos querem se antecipar e fazer tudo do seu jeito, da sua maneira, no seu tempo. Oh, meu Deus, tenha misericórdia de nós, nos ajude a termos paciência, a termos sabedoria, inteligência emocional, inteligência espiritual e sabermos que o Senhor é quem tem, ó Deus, o controle de tudo. O Senhor é o reto juiz, o Senhor é o Deus da justiça, o sol da justiça, e o Senhor vai brilhar, Pai. É claro que tem coisas, ó Pai, que nós temos que nos levantar, mas, Pai, tem um jeito certo, tem uma maneira certa, tem pessoas capacitadas para isso, Senhor. Não nos deixe enfiar os pés pelas mãos, fazer as coisas de qualquer jeito, Senhor, resolver as coisas no peito e na marra. Deus, isso só vai nos atrasar, só vai trazer problemas para nós. Em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo nos ajude a sermos mais controlados, a não sairmos por aí ferindo ninguém, matando pessoas. Misericórdia, Pai. Queremos paz, queremos alegria, e se perdemos alguma coisa, Tu sabes de tudo e na hora certa o Senhor vai restituir, meu Pai. Dá-nos, ó Deus, essa graça, essa sabedoria, esse discernimento. Em o nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos, Pai. Queremos ser pessoas melhores, para que o mundo melhore, meu Pai, e a gente não entre com esses pensamentos, sentimentos de vingança, de ódio, de raiva, de querer, Deus, fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira e no nosso tempo. Assim nós oramos, ó Deus, quebrantado esteja o nosso coração diante da Sua presença. Dá paciência, dá sabedoria e dê a Tua graça a cada um de nós. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém. Meus irmãos e irmãs, bendito seja Deus que tem tanto a nos ensinar na Sua palavra, não é verdade? Deus seja louvado. Compartilhe essa mensagem, inscreva-se aí nos nossos canais, dá uma força para o canal, tá bom? Curta também e não deixe, o que eu mais peço é que você compartilhe, tá bom? Lá no Facebook também, dá sua curtida e compartilha, dá pra gente compartilhar por lá. E manda pelo WhatsApp, tem muitas pessoas recebendo, né? Hoje o WhatsApp é uma ferramenta muito boa pra gente divulgar a palavra. Então, conto com você, Deus conta com a gente, não é mesmo? Pastor Clodoaldo aqui, até amanhã, Deus assim permitindo, em mais uma devocional, Personagens Bíblicos. Deus te abençoe, tenham todos um bom dia, na paz do Senhor Jesus.